Querida igreja, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a palavra de Deus possa saciar na nossa sede com alegria, com perdão, com paz e segurança, e assim possamos também, com alegria, compartilhar desta água viva que é Jesus com outras pessoas à nossa volta. Amém. Amém. A nossa vida, ela é feita de encontros. Alguns desses encontros são rápidos, outros são quase insignificantes. Tem encontros que mudam completamente a nossa história. Há encontros que nos marcam pela dor, que nos marcam pela saudade. Há encontros que nos enchem de alegria. Há encontros também que passam como vento, mas também há outros encontros que permanecem na memória por toda a nossa vida. Quem aqui não se lembra de um professor, daquele professor que incentivou, motivou? Quem aqui não se lembra do seu encontro com aquele que hoje é o seu marido, a sua esposa? Aquele encontro de um amigo, daquele amigo que apoiou, daquele amigo que entrou na nossa história exatamente quando nós mais precisávamos. Meus queridos, a nossa vida é feita de encontros. E existe um encontro que é maior de todos os outros encontros. Um encontro que não muda apenas as circunstâncias, mas é um encontro que transforma eternamente o destino de uma pessoa. Esse encontro é com Jesus Cristo. Era meio-dia em Sicar. Uma hora estreia para buscar água. Normalmente as mulheres iam ao poço de manhã cedo ou ao entardecer, em grupo, conversando. Mas aquela mulher samaritana, ela vai ao meio-dia, ela vai sozinha. E ela vai sozinha porque ela não quer ser vista. E não é difícil de entender a razão daquela mulher. Aquela mulher já teve 5 maridos e o atual que não é o seu marido. Aquela mulher, ela carrega um peso, um preconceito que a faz evitar as pessoas, que faz evitar aqueles olhares julgadores. Ela busca água no horário quando ninguém vai estar lá para perguntar sobre a sua vida. Ela sai de casa para realizar uma tarefa comum, como ela fazia todos os dias. Era sua rotina. Era uma necessidade básica. E nada indicava, nada mostrava que aquele dia ela teria o dia mais importante da vida dela. Que ela teria um encontro transformador. Pois ali estava Jesus. E Jesus, ele inicia uma conversa simples. Ele pede água. A mulher é estranha, pois os judeus não costumavam falar com os samaritanos, muito menos um homem judeu com uma mulher samaritana, e ainda mais em público. Mas então Jesus conduz a conversa para algo muito mais profundo e declara: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus queridos, essa afirmação de Jesus revela que existe uma sede espiritual. E Jesus então se apresenta como sendo a única fonte que sacia. E a água que ele oferece produz vida eterna, que começa aqui, agora.
A mulher, ela foi ao poço porque ela tinha sede física. A água daquele poço era necessária para a sua sobrevivência. Mas Jesus, ele mostra que existe uma sede muito maior, que é a sede da alma. E essa sede da alma, gente, não resolve com a água da cajera. Essa sede da alma não resolve com dinheiro, não resolve com relacionamentos, não resolve com sucesso. Pois nós somos lembrados que o pecado habita em nós. E onde o pecado habita, ele seca a alegria, ele seca a comunhão, ele seca a paz. Por fora, olhando por fora, tudo parece estar bonitinho. Olhando por fora, parece que tudo está e continua funcionando. Pois a rotina segue. As responsabilidades são cumpridas. Os compromissos são mantidos, mas por dentro tem algo que vai definhando. O pecado desnutre o viver. O pecado nos afasta da fonte. Assim como o corpo precisa de alimento e água, a alma precisa de Deus. Por isso, quando nós tentamos nos alimentar e saciar a sede com orgulho, pela vaidade, com o egoísmo, pelo ressentimento ou individualidade, nós estamos ingerindo, tomando algo que não sustenta. O pecado promete prazer, mas entrega vazio. O pecado promete autonomia, mas produz escravidão. Promete liberdade, mas escraviza. Meus queridos, essa é a condição de uma vida sem Jesus. Uma vida sem Jesus tem sede. Tem sede de sentido. Uma vida sem Jesus tem sede de justiça. Uma vida sem Jesus tem sede de aceitação, de paz, tem sede de perdão. Se tenta então saciar essa sede de várias maneiras, e alguns buscam saciar essa sede na pornografia, outros investem toda a sede na sua carreira, toda a sua vida. Outros tentam preencher este vazio em relacionamentos ou com relacionamentos extraconjugais. Outros em vícios. Alguns procuram espiritualidade, querem preencher essa sede em ideologias ou em filosofias. Mas tudo isso é como beber um suco gostoso. Por um momento, parece aliviar a sede, mas depois a sede permanece e aumenta. Por isso é que Jesus afirma: quem beber desta água tornará a ter sede. Tudo nesse mundo, gente, tudo que é desse mundo é passageiro e descartável, inclusive nós. Nada nesse mundo pode resolver o problema mais profundo do ser humano. Nada vai resolver a nossa sede, pois o vazio da separação de Deus é muito grande. Olhamos para aquela mulher samaritana, aquela mulher, ela tentava, ela também queria preencher a sua vida. O próprio texto bíblico mostra que ela teve vários relacionamentos e relacionamentos frustrados. Mas o texto não explica o porquê de tantos maridos. Talvez divórcios, talvez abandono. Aquela mulher carregava culpa, carregava vergonha, carregava solidão. Por isso é que ela foi ao poço no meio-dia. Era o horário mais quente, mas era naquele horário porque ela queria evitar as pessoas, ela queria dar os dedos apontados.
de amor, havia sede de perdão, sede para ser ouvida, sede para ser compreendida. E hoje há sede também no coração humano. E quem sabe essa sede possa estar escondida, camuflada atrás de um lindo sorriso. Pode estar disfarçada no sucesso. Pode estar mascarada atrás de uma falsa piedade. Mas essa sede existe. A sede em quem já conquistou muito e tem muito, mas ainda sente um vazio difícil de se explicar. A sede em quem está cercado de pessoas, mas ainda se sente sozinho por dentro. A sede em quem já não sente mais o coração aquecido pelo amor de Deus. É a sede da alma. Não é a sede por aplauso, gente. Não é a sede de reconhecimento. Não é sede de bens ou realizações. É sede de sentido. Sede de perdão, sede de justiça, sede de amor, sede de paz com Deus. E diante daquela mulher, Jesus diagnostica o problema. E ele apresenta a solução. E Jesus ele diz: a água que eu lhe der. Observemos, Jesus é quem dá a água. Não é algo que a mulher produz, não é algo que se conquista, ou que ela conquista, é um dom, é presente, é graça. A água viva representa a salvação que Jesus Cristo conquistaria na cruz, representa o perdão dos pecados, representa a reconciliação com Deus, representa a nova vida criada pelo Espírito Santo. Mais uma vez nós vemos que não há mérito humano envolvido, que não há contribuição da nossa parte para a salvação. Nós somos espiritualmente necessitados e Deus supre completamente essa necessidade de sede. Por isso que Jesus ele mata a sede espiritual. Essa água nos é dada por meios concretos. Deus não age de maneira vaga ou abstrata. Ele usa a palavra. Ele usa a palavra proclamada, ele age no batismo e na Santa Ceia. Por isso que a Santa Ceia e o batismo, a palavra, são os meios pelos quais Deus vem ao nosso encontro e o Espírito Santo cria e sustenta a fé. Deus sabe, gente, o quanto nós somos frágeis. Ele sabe o quanto nós somos desnutridos espiritualmente. E por isso que Ele veio ao nosso encontro. E Ele nos encontra aonde Ele prometeu estar. E aí surge a pergunta: estamos valorizando esses encontros com Jesus? Deus quer estar conosco. E nós queremos estar com Ele? Nós temos e damos jeito, gente, para tantas atividades. Nós organizamos nossa agenda para o trabalho, nós ajustamos os horários para os compromissos sociais, nós encontramos tempo para lazer, encontramos tempo para redes sociais. Mas quando se trata de ouvir a palavra, quando se trata de participar do culto, quando se trata de receber a Santa Ceia, vem as desculpas. Estou cansado. Foi uma semana difícil. Hoje não vai. E a canseira e os compromissos do dia a dia então se tornam um argumento constante. Mas o interessante e curiosamente, essa mesma canseira, ela não nos impede de fazer ou ter outros compromissos. Para aquilo que realmente valorizamos, quase sempre nós encontramos tempo. Há quem diga que não é falta de tempo, mas de prioridade. Meus queridos, o problema não é apenas de agenda, é sede.
Quando alguém está realmente com sede, o que ele faz? Quando você está com sede, o que você faz? Bebe água. Simples. Isso significa que quando a gente está com sede, a gente para tudo o que está fazendo para beber água. A gente não adia. A gente não fica negociando. Né? A pessoa não vai dizer, semana que vem eu mato a minha sede. Talvez a falta de disposição revele algo mais profundo. Será que nós não estamos matando a sede em outros tipos de fontes? Talvez hoje seja o dia de nós reorganizarmos as prioridades. Talvez seja o dia de reconhecer quem não estava espiritualmente desnutrido, desidratado. Hoje é o dia, amanhã pode ser tarde demais. Meus queridos, a única coisa que nos preenche por dentro, por completo, é Jesus, a água viva. Nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos Jesus, nós vamos continuar tristes, sem esperança, vazios. Olha só o que escreveu o apóstolo Paulo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam, não como todos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Meus queridos, a vida com Deus é feita de encontros e decisões diárias. Todos os dias nós precisamos escolher. Não é fácil, mas nós precisamos escolher qual caminho nós queremos seguir. Nós queremos seguir o caminho da tolice ou o caminho da sabedoria? À primeira vista, o caminho largo é o mais fácil, é o mais gostoso, é o mais confortável. Não exige conforto, não pede renúncia, não se questiona nossos desejos e vontades. Mas é aí justamente que mora o perigo. O caminho estreito, porém, exige fé, exige obediência, exige dizer não para si e sim para Deus. Uma boa maquiagem pode disfarçar rugas, mas não disfarça os nossos erros e maldades. Mas Deus então prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido quando nós ainda éramos pecadores. Quando a palavra de Deus é anunciada, a água da vida está sendo oferecida. Quando uma criança ou um adulto é batizado, Deus está se unindo a nós. Deus nos une a Jesus Cristo. E quando nós participamos da Santa Ceia, nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo para o perdão, para o fortalecimento da nossa fé. Por isso que não são símbolos vazios, mas são promessas reais acompanhadas do amor e agir de Deus. Jesus então promete algo maravilhoso, algo extraordinário. Ele diz: nunca mais terá sede. Meus queridos, isso não significa que nós não iremos passar por problemas, que nós não vamos enfrentar dificuldades, que nós não vamos ter lutas. Significa que a necessidade fundamental da alma já foi resolvida. O pecado foi perdoado, a condenação foi removida, a comunhão com Deus foi restaurada. A maior sede de uma pessoa é ser reconciliada com o Criador. É viver em paz com Deus. E o que Jesus fez na cruz? Ele fez tudo isso. Jesus Cristo já realizou tudo isso de forma completa. Jesus, então, é a água da vida que sacia para sempre. E ele diz, então, que essa água, não a água da cajera, será na pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso, quando o Espírito Santo brilha e fortalece a fé no coração, ele inicia uma nova vida. Por isso, a vida eterna não começa apenas depois da morte. Ela começa quando alguém crê, quando alguém entrega a sua vida a Deus. Vejamos o que aconteceu com aquela mulher samaritana.
Olha só o que aconteceu naquele encontro com aquela mulher. Depois daquele encontro, aquela mulher, ela deixa o cântaro, a jarra de água ali, e o que ela faz? Ela vai à cidade. Ela vai à cidade anunciar. E ela diz: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Pense, gente, aquela mulher, ela evitava as pessoas. Aquela mulher não queria mais saber das pessoas. Aquela mulher, ela evitava as pessoas. E agora ela se torna testemunha. O encontro com Jesus transforma. E aí nós somos lembrados que nós somos resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para anunciar as grandezas e virtudes daquele que nos chamou para vivermos como filhos da luz, manter comunhão com Ele, amar as pessoas de forma incondicional. Nós somos comprados, nós somos marcados, nós pertencemos a Cristo, nós somos filhos de Deus. Então nós somos irmãos e não adversários. Jesus diz a nós mesmo aquilo que Ele disse para aquela mulher. E Jesus diz assim: eu sei tudo sobre você, e ainda assim eu amo você. Eu quero lhe dar o que você precisa: perdão, paz e salvação. Aquela mulher era desprezada pelos judeus. Ela tinha uma vida marcada pelos erros, por separações, por imperfeições. Mas mesmo assim, Jesus se senta ao lado dela e oferece perdão. Jesus acolhe ela e oferece vida eterna. Meus queridos, assim é a graça de Deus. Deus não escolhe os mais dignos. Deus alcança os arrependidos. Jesus não apenas aponta para a água, Ele é a água da vida. Onde a culpa consome forças, Ele concede perdão que revigora. Jesus Cristo transforma a nossa aridez. Onde o pecado secou, a graça sacia, transforma. Dia após dia, nós vamos sim continuar lutando contra o pecado. E continuamos enfrentando fraquezas, sofrimentos, enfrentando injustiças. Mas unidos a Jesus, há uma nova realidade. A fé, a esperança, a transformação e o melhor, a paz com Deus. Mesmo em meio aos sofrimentos, nós sabemos que a sede mais profunda é saciada por Jesus. Mesmo diante da morte, nós sabemos que nós possuímos e temos vida eterna. Mesmo nas quedas e vacilos, nós sabemos e podemos confiar que há perdão com Jesus Cristo. Pois Ele continua dizendo: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E essa promessa, sabe para quem que é? É para todos que creem e entreguem a sua vida a Ele. E aí uma questão, gente. Será que aquela mulher planejou encontrar Jesus naquele dia? Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que não tinha nada planejado por aquela mulher. Foi um encontro aparentemente casual. Mas, na verdade, esse encontro foi preparado por Deus. Deus sabia. Jesus sabia que ia encontrar com ela. O texto diz que Jesus atravessou a Samaria porque lhe era necessário passar por ali. Não era apenas geografia, era propósito de vida. E isso também acontece conosco. Talvez tenhamos ouvido a palavra de Deus em um momento específico de dor, de sofrimento de uma pessoa. É Deus. Talvez hoje
E sejamos aqui ouvindo essa mensagem numa fase difícil, numa fase complicada da vida. Mas nada disso é por acaso. Pois Jesus Cristo continua vindo ao nosso encontro, continua saciando a nossa sede, continua chamando e recebendo com amor. Por isso que Jesus sacia a nossa sede para sempre. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, que jamais troquemos a fonte que sacia, Jesus para sempre, por cisternas rachadas e furadas. E tem outro monte por aí. Que saciados por Jesus Cristo, vivamos com esperança, certos de que a vida eterna já começou e se consumará plenamente quando Jesus voltar. O melhor encontro da nossa vida já aconteceu. Jesus veio ao nosso encontro e Ele continua conosco. Jesus é a água da vida. Quem dele bebe jamais terá sede. Quem bebe de Jesus tem o céu como herança. Amém. Amém.